Em 1953, os pesquisadores Watson e Crick, eles propuseram, né, um modelo para explicar a estrutura da molécula do DNA. Então, além de explicar, né, todas as propriedades químicas e físicas de moléculas, né, dessa molécula específica do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, né, explicava também a sua capacidade de duplicação, ou do que a gente chama de replicação do DNA, tá? Então, a replicação do DNA, que também é conhecida, né, como duplicação ou polimerização do DNA, ele corresponde a um fenômeno genético, né, que visa assegurar a autoduplicação das informações contidas nos cromossomos, né? Lembrando que a informação genética está presente nos cromossomos, tá? Então, essa replicação, ela vai ocorrer durante a fase S da intérfase, né? Lembrando que a intérfase é aquela etapa onde a célula começa a se preparar para passar por uma divisão celular. Então, ela vai aumentar o seu volume, aumentar o tamanho das organelas, né? E vai duplicar o seu material genético de forma que ele possa ser dividido, né, igualmente entre as células filhas que vão ser produzidas, tá? Então, a intérfase, né, ela vai preparar a célula para entrar em divisão, né? Essa etapa é necessária para a manutenção orgânica do indivíduo, né? Ela vai permitir o desenvolvimento do organismo, vai permitir o crescimento do organismo, tá? Vai permitir a reposição de tecidos, né, que foram por algum motivo lesionados, né, num ferimento, por exemplo, além da propagação hereditária, né, da transmissão das características, propiciando assim a formação de gametas, né, que vão conter as informações fidedignas da espécie, tá? Daquela determinada espécie. Então, a replicação do DNA, né, esse fenômeno de replicação do DNA, ele vai ocorrer de forma semi-conservativa. Que é isso? Quando o Watson e Crick propuseram o modelo da estrutura do DNA, né, na década de 50, eles propuseram que o DNA seria formado por uma dupla hélice, né? Então, são duas fitas que se posicionam de forma helicoidal, tá? E essas duas fitas seriam unidas através de uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, tá? Então, para que ocorra essa replicação, o que precisa acontecer? Primeiro, as duas fitas do DNA precisam se separar. Então, nós temos a presença de enzimas, né? Existe um tipo de enzima específica que é capaz de desfazer temporariamente essas ligações de hidrogênio, né, que unem as duas fitas do DNA, tá? De forma que você possa, então, desenrolar, entre aspas, essas duas fitas, e uma dessas fitas vai servir como molde, tá, para a enzima responsável pela polimerização da nova cadeia de DNA, que nós chamamos de DNA polimerase, ok? Enquanto uma das fitas serve de molde, a outra vai ficar inativa até o fim do processo de transcrição, de replicação, tá? Nós vamos duplicar, nós vamos replicar a molécula do DNA, uma das fitas vai ser utilizada como molde, enquanto a outra vai ser inativa, tá? Então, por conta da utilização de uma dessas fitas como molde,
é que nós dizemos que ela ocorre de forma semiconservativa, tá? Então, esse processo inicia em origens únicas, né? E geralmente ele ocorre de forma bidirecional, a partir de cada origem de replicação. A gente precisa ter uma sequência, né, para marcar a inicialização e a terminação, né, a finalização do processo de replicação do DNA, tá? A fita de replicação, né, ela é muito grande. E quando existe, ao mesmo tempo que está sendo realizada a replicação, também está sendo feito o sistema de verificação de erros, né? Então, a expectativa, né, a estimativa é que você tenha um erro por bilhão de nucleotídeos incorporados, né, inseridos após a síntese e também após a correção de erros durante e imediatamente após a replicação, tá? Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo, são vários eventos ocorrendo ao mesmo tempo. O desenrolar das duas fitas, né, por conta da ação de uma enzima que promove a separação das fitas, né, porque desfaz a ligação de hidrogênio, a ação da DNA polimerase, né, incorporando nucleotídeos, né, para formar uma nova molécula de DNA, e ao mesmo tempo, a partir do momento que existe, essa DNA polimerase, é como se ela passasse ao longo dessa fita, né, dessa fita que é o molde. Então, à medida que ela vai passando, automaticamente as pontes de hidrogênio elas se restabelecem e as fitas se enrolam novamente, tá? Então, o DNA ele começa a ser sintetizado na extremidade 3' do molde, tá? Qual é o sentido de replicação do DNA? O sentido de replicação da nova molécula é no sentido 5', 3', tá? Então, a fita molde, ela vai orientar, né, qual dos 4 nucleotídeos será adicionado. Como assim? Nós precisamos obedecer a uma regra de complementariedade de bases nitrogenadas, né, para saber qual é aquele correspondente adequado. Então, por exemplo, se eu tenho adenina, né, eu vou ter a minha base complementar timina para formar na nova molécula. Eu tenho citosina, eu vou complementar, a minha complementariedade vai acontecer pela inserção da base guanina, tá? E vice-versa, timina com adenina e timina com adenina e guanina com citosina, tá? Então, as pontes de hidrogênio, né, elas vão ser catalisadas e os nucleotídeos livres vão se unir a elas, tá? De forma que a gente tem aí a união das duas fitas de DNA. Na questão de erros, né, que podem acontecer, nós temos aí o seguinte evento, né? A partir do momento que a DNA polimerase ela só vai conseguir inserir uma nova base, né, se aquela anterior estiver correta. Se ela não estiver, ela vai promover a exclusão, né, dessa base, a remoção dessa base e a inclusão da base correta. E aí ela vai seguir, né, nesse mecanismo de síntese e reparo ao mesmo tempo, tá? Então, ela vai fazer essa substituição da base incorreta. E aí, qual é a importância que a gente tem nisso? É justamente você poder evitar a mutação, tá? De forma que a mutação, ela pode ocorrer? Pode,
mas em uma taxa relativamente baixa, né? De forma que, se ela ocorrer, ela é considerada como um caráter evolutivo, hereditária, né? Herdável e benéfica.